Estados Unidos versus China, né? Homem laranja versus Xi Jinping. Tem toda uma tretinha rolando, né? E o nosso amigo Álvaro Borba, canal Árvore, jogou essa análise nos nossos peitos aqui, né? O economista avisa que os Estados Unidos já perdeu para a China em questão vital. Na China, 96% da população tem uma casa própria para morar. Isso é um número impressionante. Basta fazer algumas comparações. E a mais óbvia precisa ser com os Estados Unidos, né? Por lá, mesmo nas décadas de maior pujança econômica, a taxa de propriedade de habitação, esse é o nome do indicador, nunca foi muito além dos 60%. E desde a crise de 2008, os Estados Unidos perderam qualquer chance de competir com a China nesse indicador aí. Mas isso aí é o limite do capitalismo mesmo, né? Porque a casa, ela vira mercadoria, né? E a mercadoria tem que ser vendida, comprada, né? Especulada, né? Dá lucro, né? Enquanto nos países socialistas você trata a moradia como um direito, né? A casa como um direito, né? Então, isso aí é a diferença entre capitalismo e socialismo, basicamente, né? Por quê? Porque a tendência por lá é um aumento vertiginoso do sem-teto. Gente que trabalha, gente que tem emprego, mas que quando termina o dia de trabalho tem que voltar para uma barraca na rua ou então para um carro num estacionamento. E é muito interessante notar que por mais que se fale na competição entre Estados Unidos e China, essa competição não chega onde ela mais importa, que é num indicador como esse, né? Aí não há qualquer interesse em competir. E é isso que nos leva a esse livro aqui, do Jeffrey Sachs, A Riqueza de Todos. Ele é um economista e nesse ensaio ele ajuda a gente a perceber que uma coisa é uma economia que cresce e outra é uma economia que supre as necessidades de quem promove esse crescimento. São duas coisas completamente diferentes. E o Jeffrey Sachs, nas entrevistas mais recentes dele, tem sido questionado sobre um medo que as pessoas sentem, principalmente nos Estados Unidos, da ascensão da China. Recentemente ele teve com o Glenn Diesen. Esse é um estudioso no campo das relações internacionais, especializado em Rússia, e dessa conversa entre os dois sai uma percepção muito válida. Se o Ocidente teme que a China se comporte de maneira imperialista, é porque o Ocidente baseia suas expectativas a respeito da China no seu próprio comportamento. E há razões históricas para isso. Eu vi um vídeo sobre a disputa deles no canal do Panamá, né? Dos Estados Unidos e China no canal do Panamá. E aí os Estados Unidos estavam com medo da China começar a usar os portos do Panamá para colocar tropas lá, né? Movimentar tropas. Só que a China tava usando o bagulho para comércio, velho. O que os Estados Unidos fez? Mandou tropas para lá, né? O Jeffrey Sachs acaba explorando nessa conversa. A formação da Europa favoreceu um certo comportamento imperialista. A formação histórica da China, por outro lado, é muito diferente e prioriza a harmonia interna. O mascotinho que eles gostam é a capivarinha, né? Capivarinha relaxando num riozinho quentinho, né? E fica com a carinha assim, bonitinha, né? Essa é uma questão fascinante, muito debatida, mas eu tenho as minhas próprias visões e vou compartilhá-las com você aqui. Compartilha, o evento sexo. decisivo na cultura política ocidental, se eu puder citar algum aqui, veio no ano 476 depois de Cristo. Com a queda do Império Romano do Ocidente, quando Roma foi conquistada por povos germânicos. Foi só a partir desse ponto que a Europa se fragmentou em múltiplas entidades políticas. Estou falando de cidades-estado, reinos ou então ducados, uma verdadeira colcha de retalhos política, várias entidades políticas dentro daquele espaço. Ao longo de 1.500 anos... Nossa, lenta a beça isso aqui, hein? Alguma coisa assim, a Europa... Desculpa, tô um pouco impaciente hoje, talvez. A Europa viveu uma guerra interna constante. A guerra tornou-se o padrão e a teoria política europeia passou a ver a anarquia entre estados como algo natural, o fundamento do realismo nas relações internacionais. A China, por outro lado, tem uma história muito, mas muito diferente. Ela se unificou
em 221 a.C., na dinastia Qin. E a China manteve, na maior parte dos últimos 2.200 anos, um estado administrativo centralizado. A filosofia confucionista enfatiza a necessidade de harmonia e também essa pretensão por manter uma certa ordem interna. Muitos analistas de China falam que realmente essa cultura confucionista é o que faz o socialismo funcionar lá, né? Que é uma necessidade de harmonia, né? De eu só tô bem se todo mundo estiver bem, né? Aí todo mundo acaba trabalhando para um mesmo propósito, né? E o que acontece é que isso moldou toda uma visão muito distinta do que a política deve ser, do que a diplomacia deve ser. A China não pensa em termos de uma anarquia internacional. A China pensa como um grande Estado integrado, onde a ordem interna é decisiva, é o principal objetivo. E, ao longo de 2.000 anos, o imperialismo externo nunca foi a regra para a China. Então, olhando para o passado, não há nenhuma razão... Boa análise, mas, nossa, fala devagar esse cara, hein? Tava chapado, certeza. Certeza que ele tava chapado. Para temer o avanço da China. Mas e se olhássemos apenas para o presente? O que diria o nosso Jeffrey Sachs? Aqui a gente recorre a uma outra fala dele, essa no The Heat, um programa da CGTN, que é a sigla para China Global Television Network. Ali ele faz uma avaliação da iniciativa Cinturão e Rota, que por muitas vezes é considerada neocolonialista pelos críticos do Ocidente. E o Jeffrey Sachs vai dizer que não, é uma coisa muito positiva, mas faz uma pequena crítica que ele considera ali uma nota de rodapé, os prazos para os pagamentos dos empréstimos. Algo aí que quem for participar precisa ficar atento, parece que tem margem para negociação. A China pode, sim, alcançar uns 5% de crescimento nos próximos anos. A China produz muitos bens, muitos serviços, dos quais as economias emergentes e em desenvolvimento precisam com urgência. Fontes de energia de carbono zero, trens de alta velocidade, em alguns casos energia nuclear de quarta geração, transmissão elétrica de longa distância, veículos elétricos, sistema de dados 5G, inteligência artificial. Tem empresas como a DeepSeek e outras. A China está na vanguarda das tecnologias verdes e digitais do futuro e deveria estar exportando essas tecnologias. Eu gostaria que o mercado dos Estados Unidos permanecesse aberto para isso. Queria que pudéssemos competir e não que fôssemos protecionistas. A China deveria exportar essas tecnologias verdes e digitais essenciais para o resto do mundo, sem permitir que os Estados Unidos impeçam seu crescimento baseado em exportações, porque esse crescimento... Isso aí é um dos fatores que vai fazer a economia dos Estados Unidos desmoronar nos próximos anos, né? Porque você consegue desenvolver esse tipo de tecnologia com pesquisa, né? Com investimento em faculdade, investimento em ciência, né? E o homem laranja tá cortando tudo, filho, tá passando o cerol. Então, assim, a gente vai ver os frutos disso daqui a uns anos, né? Concentrar-se apenas no consumo interno significaria desacelerar o crescimento desnecessariamente e também privar o mundo dos benefícios da tecnologia e dos investimentos chineses. Então, eu gostaria de ver uma expansão da iniciativa do Cinturão e Rota, uma expansão através do qual a China ajudaria países em desenvolvimento a financiar a importação dessa infraestrutura avançada, o que fortaleceria essas economias parceiras que, por sua vez, reembolsariam o financiamento por meio do seu próprio crescimento econômico nos próximos anos. Em outras palavras, eu não estou convencido de que a ideia fundamental deva ser mudar de exportações para o consumo interno. Essa é uma abordagem muito própria dos Estados Unidos. Somos muito bons em consumir e nem tão bons assim em investir em exportar. Eu gostaria de ver a China continuar sua trajetória de sucesso com rápido crescimento das exportações, ajudando economias emergentes e em desenvolvimento, reconhecendo que a economia dos Estados Unidos vai ser bastante protecionista por muito tempo. Você mencionou a iniciativa Cinturão e Rota, que agora tem pouco mais de 10 anos de idade. O que você acha do progresso obtido até agora com essa iniciativa? Acho que é uma iniciativa fenomenal, positiva, importante. É uma das razões, pelas quais eu posso dizer, e brincando um pouco, que os Estados Unidos a criticaram o tempo todo porque ela é muito boa e muito relevante. Ela está ajudando a financiar a infraestrutura e a conectividade da economia mundial, sendo uma fonte de exportações da China para o resto do mundo. E também
uma fonte de empréstimos e cada vez mais de capital próprio, ou seja, investimento estrangeiro direto de empresas chinesas produzindo em países parceiros. Agora, isso gerou o que foi chamado de desafio de pagamento da dívida. Os países receptores, esses que os Estados Unidos estão chamando de armadilha da dívida, mas isso não é verdade, não. O ponto principal é que a China deve fornecer financiamento às economias emergentes. E essas economias podem reembolsar esses empréstimos. A única mudança que eu faria na iniciativa do Cinturão e Rota, além de expandir, seria alongar o prazo de vencimento dos empréstimos, de cerca de 10 anos para 20 ou 25, porque os países em desenvolvimento precisam de 20 ou 25 anos para colher os benefícios, em termos de aumento da produção, que só então vai permitir pagar esses empréstimos. Outro ponto muito relevante para compreender essas mudanças tão dramáticas que estão acontecendo. Mas e se não pagar, né? Isso não pagar? Porque assim, às vezes você pega o dinheiro e não paga, né? Já está construída a infraestrutura no seu país, né? Não que eu já tenha feito isso, né? Com o Itaú, né? Ou com qualquer outro banco, né? Jamais fiz isso, né? Mas assim, dá, né? A gente sabe que dá, né? A China, no seu pior momento, ao final do chamado século da humilhação, apesar de ter 20% da população global, respondia por 2% apenas da produção econômica. Um estado de coisas que jamais poderia ser considerado natural ou equilibrado. Então, o que quer que a gente possa estar vivendo agora é, na verdade, um reequilíbrio. Quando a República Popular da China foi fundada em 1949, o país tinha passado por cerca de 110 anos de derrotas devastadoras. A China chama isso de século da humilhação. A participação da China na economia mundial era de cerca de 2% da produção global, com aproximadamente uns 20% da população mundial. Percebe isso? 20% da população, 2% da produção. Nos anos 50, né? Em outras palavras, a China havia sido completamente afastada do seu papel histórico de destaque no mundo. Um papel que durou mais de um milênio, do ano 500 ao ano 1500 depois de Cristo, antes da ascensão europeia. A China dominava tudo, em muitas tecnologias, muitas mesmo: pólvora, papel moeda, bússola, navegação oceânica em larga escala e muitas outras coisas que eu poderia citar aqui. Então, Glenn, a história que a gente está vendo hoje, numa perspectiva ampla, longa, é o retorno da China às fileiras de frente do poder global, da produtividade econômica, da tecnologia também. A China está, de certo modo, retomando seu papel tradicional no mundo. Esse papel foi visível por grande parte dos últimos 2000 anos. A ascensão da China É por isso que é importante estudar história, né? Pelo menos o mínimo, né? Saber o mínimo de história, né? Porque o capitalismo e a propaganda americana, né? Eles têm o poder de fazer a gente achar que é isso, né? Que o capitalismo é o fim, né? Que os Estados Unidos vão ser o maior país do mundo para sempre, né? A gente vai sempre viver assim, que o mundo vai acabar e a gente ainda vai ser capitalista, né? É bom estudar um pouquinho de história pra gente saber que nem sempre foi assim, né? Entendida como um reequilíbrio do que estava absolutamente desequilibrado. A conclusão inevitável aqui é sobre como as perspectivas mudam a partir dos prazos que usamos para compor essas perspectivas. Como assim? Nós, que vivemos nossas vidas inteiras sob o domínio incontestável dos Estados Unidos, podemos até ter a tendência de olhar ao redor, ver essas mudanças todas no mundo e pensar: caramba, tem algo desequilibrado e anormal acontecendo aqui. Mas, se a gente adotar uma perspectiva de longo prazo, uma perspectiva histórica, a gente vai perceber o exato inverso. Trata-se de um reequilíbrio e da volta a um estado de coisas que poderia ser considerado, do ponto de vista temporal, esse sim, normal. Quando você tem esses desequilíbrios temporários de poder e também de economia, sempre surgem ideologias para justificar esses desequilíbrios. Podem ser religiões também usadas como justificativas. Nos Estados Unidos, a ideia do excepcionalismo dos Estados Unidos é muito profunda. Estou falando da crença de que é claro que os Estados Unidos devem governar o mundo. É uma parte muito importante do sistema de crenças dos Estados Unidos. Então,
a ascensão da China é visto com alarme, com desdém, com medo, mas nunca com serenidade. Eu não conheço nenhum líder dos Estados Unidos que diga: é natural que a China seja uma grande potência, com sua longa história civilizacional. Não, eles não dizem isso. O que eles dizem é alguma coisa muito mais parecida com: a China é a grande ameaça ao mundo, a ascensão da China deve ser combatida agora, devemos nos preparar para a guerra, a China trapaceou, roubou para crescer, ou ainda, o sucesso chinês é completamente artificial, a China vai colapsar. Você já deve ter ouvido isso. Olha, em outras palavras, né, são visões errôneas, superficiais, enviesadas e às vezes, vamos combinar, até racistas, que reforçam esse senso de superioridade dos Estados Unidos, que foi construído ao longo de 2 séculos. Eu agradeço quando você adota uma visão de longo prazo, porque, olha, é isso o que costuma faltar na compreensão das grandes mudanças econômicas e também na compreensão das grandes mudanças tecnológicas que estão ocorrendo agora no nosso tempo de vida. O que a gente está vendo é uma convergência natural desses países que ficaram muito para trás nos últimos 2 séculos, no máximo, e por razões históricas complexas. E o fim do desequilíbrio que acabou fortalecendo os países da OTAN, por exemplo. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Eu volto em breve e munido de um textão. Esses levam tempo e dão trabalho, mas ouso dizer que compensam. Aliás, compensa, Álvaro. Você é o melhor repórter do YouTube brasileiro, tá? Dei um like, vou deixar o comentário. Esse foi um pouco cansativo, né? Nossa, aquele cara fala devagar demais. Mas assim, foi bom, né? Foi bom pra gente entender um pouco da história, né? Do contexto do que tá acontecendo, né? Meu comentário é: o velho laranja vai levar eles pro buraco de vez. Esse é meu comentário. E assim, é isso, né? Assim, é um império em decadência em que as pessoas são muito arrogantes pra perceber que é meio que natural mesmo a China voltar a ser um grande player, assim, no cenário mundial, né? Dada a grande população, né? Contexto histórico, né? Então, assim, vamos passar os Estados Unidos, sim. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa um comentário, comenta o que você acha do velho laranja aqui, né? Se inscreve no canal, tamo junto e tchau!